Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Hoje eu gostaria de meditar mais uma vez a respeito do nascimento do Senhor Jesus, um dos eventos, mais importantes da história, e eu gostaria de olhar para esse evento segundo o relato do escritor Mateus capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui no relato de Mateus escolhe destacar algumas características, algumas semelhantes às de Lucas, ao relato de Lucas, outras diferentes. Mas eu gostaria de estar olhando para você, juntamente com você, para três características bastante importantes deste texto. A primeira característica que Mateus vai nos apresentar, e existem muitas outras, mas a primeira que nós vamos perceber nesta manhã é o fato de que ele vai dizer que este homem, este menino chamado Cristo Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele é sim um homem, ele é sim um menino, mas ele não é apenas um menino. Ele é algo além disso, ele é muito mais do que isso. O nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, é muito mais do que apenas um homem inteligente, um homem com uma ética admirável, um exemplo a ser seguido, um mestre da moral. Ele é muito mais do que isso. Ele é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, aquele que, segundo o relato de João, já existia antes de todas as coisas. Ele é, conforme o Senhor Jesus mesmo vai dizer, o próprio Yahvé, o próprio Deus de Israel, aquele que criou todas as coisas, aquele que governa o mundo e tudo aquilo que existe. É esse Deus que encarna na figura desse menino chamado Cristo Jesus. Mas Mateus vai destacar também que esse menino chamado Cristo Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é aquele que foi profetizado, aquele que foi anunciado pelos profetas. E ele disse que ele seria o Deus conosco, segundo a profecia, o Deus Emanuel, esse Deus criador dos céus e da terra. Agora ele habita a terra, ele habita a sua própria criação na figura desse menino chamado Cristo Jesus. Ele está mais uma vez entre nós, ele está mais uma vez conosco, ele caminha mais uma vez entre nós, assim como ele caminhava naquelas manhãs e naquelas tardes, juntamente com Adão, juntamente com Eva. Ele é o Deus que está agora não apenas conosco, mas ele é também o Deus que agora, através do seu Espírito Santo, está em nós, dentro de cada um de nós, dentro de cada um daqueles que receberam o seu Filho. Uma última característica que nós poderíamos destacar
é o fato de que Mateus vai nos dizer que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que coisa maravilhosa! Porque o nascimento deste homem chamado Cristo Jesus é tão importante para as nossas vidas? Porque o nascimento de um menino numa terra distante, num tempo distante, numa língua distante, é tão importante ainda hoje para as nossas vidas, para o meu dia a dia e para o seu dia a dia. Muito simples, justamente por causa dessa promessa. Mateus disse que ele é aquele que conseguiria, que seria capaz de salvar o seu povo, não de uma política estrangeira, não de homens simplesmente que governam de maneira irresponsável, mas ele poderia salvar o seu povo do maior de todos os problemas. Ele salvaria o seu povo da maior de todas as dificuldades. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O maior problema nosso, o maior problema da humanidade, não é um problema de saneamento básico, não é um problema de educação, não é um problema político, não é um problema de relações exteriores, não é um problema simplesmente externo, mas é um problema interno de cada um de nós. O principal problema do homem é o pecado, porque o pecado não trouxe apenas desordem, ele trouxe a própria morte para dentro de cada um de nós, ele trouxe a condenação para cada homem, e é justamente do pecado que o Senhor Jesus vem nos libertar. É por isso que o nascimento desse menino é boas novas, é por isso que o nascimento desse menino é evangelho, é por isso que o nascimento desse menino deve ser celebrado todos os anos e todo instante com canções, com júbilo, com ações de graças. E nós devemos, assim como aqueles no passado, dizer ainda hoje: um filho se nos deu. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele enviou o seu Messias, um menino vos nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem o Senhor quer bem. Deus abençoe o seu dia, que você se lembre nesse dia mais uma vez do grande presente que nós recebemos, o nascimento do Salvador, o nascimento daquele que foi gerado do Espírito Santo, o nascimento do Deus Emanuel. Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.